Olá, amores! Hoje mais um vídeo para o canal Física para o Bem, onde eu vou tentar provar que física não é difícil, certo? Qual vai ser o assunto? Qual vai ser o assunto de hoje? Grandezas, né? O que são grandezas? Grandeza é tudo o que pode ser medido. Tudo o que eu posso colocar, posso dizer um tamanho. Tá? Por exemplo, eu tenho tantos quilos. É uma medida. Ou seja, eu estou dizendo a minha massa, estou informando a minha massa. A minha massa é pontinhos quilogramas. Agora, eu posso dizer, estou amando 50%. Eu posso medir o amor? Eu posso atribuir um número ao amor? Não. Então, amor não é grandeza. Que horas são? Agora são 7 horas e 57 minutos. O que eu informei? Tempo. Ao tempo eu posso atribuir um número? Posso. Então tempo é uma grandeza. Certo, pessoal? Então grandeza, tudo que eu posso medir, ou por régua, ou por trena, ou algum equipamento. Tá? Então vamos ver os tipos de grandezas. Então aqui nós temos dois tipos de grandezas. Ou ela é escalar, ou ela é vetorial. O que é uma grandeza escalar? Bom, grandeza escalar, pessoal, é a própria definição de grandeza, ou seja, eu posso atribuir um valor. O que é o valor? É um número e uma unidade. Ou seja, o que é unidade? Podemos dizer a grosso modo, é uma letrinha que vai me informar, aquilo que está ali é uma informação de tempo. Não, agora aquilo que está ali é uma informação de velocidade. Vocês entenderam, pessoal? Então, tudo que eu dou um número, dou uma unidade, pronto, já sei do que eu estou falando. Então, vamos ver o que é unidade. Passamos à próxima folha. Então, aqui eu coloquei as 7 unidades fundamentais. Unidades essas que são regidas pelo USI, Unidade do Sistema Internacional, ou simplesmente SI de Sistema Internacional. Por que eu chamo essas 7 de fundamentais? Porque elas são as básicas. Todas as outras unidades são combinações dessas aqui. Por exemplo, eu quero medir velocidade. Velocidade eu pego a unidade metro, combino com a unidade segundos, eu tenho metro por segundos, unidade de velocidade. Nos termômetros das nossas casas. Tem agora, por causa do advento dessa pandemia de coronavírus, é um ato costumeiro medir a temperatura. Tem uma bolinha e a letra C. Unidade Celsius. Deriva da unidade Kelvin. Então, por isso, essas 7 aqui são as fundamentais. A primeira delas, metro, que mede distância. Nós temos também, mas aí alguém pergunta, e os quilômetros? Quilômetro é uma variação de metro.
Tá? Temos a unidade massa, medida em quilogramas. Erradamente se fala que peso... Ah, o meu peso é de tantos quilogramas. Sinto dizer, querido, tá informando errado. Teu peso não é esse. A tua massa, sim, que é tantos quilogramas. Temos a unidade de tempo, que é segundos. Ah, mas e as horas e os minutos? Os esportistas, e os décimos de segundos? Existem, são unidades de tempo, mas o segundo é a unidade fundamental. Todas as demais são variações. E aqui, pessoal, nós temos uma curiosidade. Se vocês pegarem livros antigos de física, agora nós chamamos o SI. Antigamente, nós chamávamos sistema MKS. Sistema MKS. Né? Por que MKS? M de metros, o K do quilograma e o S de tempo. Temos outras unidades também. Temperatura, que a unidade fundamental é Kelvin. Nós temos 3 unidades que medem temperatura. Kelvin, que é a unidade internacional, é a unidade básica, podemos dizer que é a unidade oficial, né, que se utiliza em congressos e publicações científicas. Temos o Fahrenheit, que é utilizada em países de língua inglesa. Qualquer país de língua inglesa utiliza Fahrenheit. Inclusive, a quem gosta de cinema, no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, começa numa taverna. Uma das primeiras cenas em que mostram a parede, se vocês derem um zoom na parede, aparece um termômetro. No final do termômetro tem a letra F. Por quê? O filme Harry Potter na Inglaterra. Se passa, obrigada. Se passa na Inglaterra. Inglaterra é um país de língua inglesa. Certo? Apenas uma curiosidade. E temos o nosso Celsius, né, que é utilizado aqui no Brasil e em qualquer país onde se fale a língua portuguesa. Temos A de ampere, que mede a corrente elétrica. Corrente elétrica, pessoal, é o popular choque. Quando eu meto o dedinho na tomada, qualquer criança levada faz isso. Ah, tem um buraquinho, eu vou meter o dedinho. Ainda mais que o cabelo arrepia. Não só o cabelo, todos os pelos do corpo se arrepiam. Dá tipo um formigamento legal no corpo, né? Dependendo, o corpo fica avermelhado. Isso é o choque elétrico. Nada mais é do que a ação da corrente elétrica. Né? Depois nós temos o mol. Mol e quilograma, pessoal. Consegue mostrar aqui também? Mol. Levanta mais para mostrar os dois. Isso. Mol e quilograma, pessoal, significam a mesma coisa. Só que vai diferenciar a disciplina na qual é comentada e também o tamanho do corpo em questão. Quilograma se utiliza mais na física, ou seja, quando os corpos são relativamente grandes, ou seja, corpos onde podemos ter a sua massa
medida numa balança. Já o mol é utilizado mais na química, em cálculo estequiométrico. Se eu não estou enganada, conteúdo de segundo ano do ensino médio, onde se relacionam várias grandezas químicas, mol, massa, até se fala massa, volume, número de moléculas, número de átomos. Isso são corpos muito pequenos. Para se poder fazer uma medição, tem que ser instrumentos de extrema sensibilidade, né? Então, se falar em massa, é porque provavelmente um físico vai estar falando. Se falar em mol, provavelmente seja um químico falando. Certo, pessoal? E por último, temos essa unidade CD de candela, que mede a luminosidade elétrica. Só que essa unidade, ela já caiu em desuso. Ela só é citada. Ok? Bom, voltando às nossas grandezas. Então, essas são as grandezas escalares. Grandezas vetoriais. Eu também preciso do valor, que nem a escalar, né? Ou seja, número seguido de uma unidade. Bom, isso a escalar também tinha. Qual é a novidade? A vetorial precisa de uma orientação. O que é a orientação? É eu dizer o para onde, é eu dizer a forma. Por exemplo, eu peço para o meu auxiliar, professor Paulo. Paulo, me caminha 50 metros. Pensei que era para caminhar, desculpa. Me caminha 50 metros. Perdão. Só uma demonstração. Tu vai caminhar? Caminho. Tá, mas para onde? Eu preciso de um lugar para saber. Repete. Eu preciso de um lugar para saber. De um lugar? Entender a demonstração, eu saí caminhando e me lembrei. Vou caminhar esses 50 metros para onde? Isso. Então, o que é esse para onde? É a orientação, pessoal. Eu tenho que dizer direção, qual é a direção e qual é o sentido. No dia a dia, esses dois conceitos, eles se confundem. Fazer um teste com o Paulo, tá? Que é uma área, Paulo, o meu esposo, que ele é formado em geografia. Não tem muita coisa a ver com física. Fazer um teste. Paulo, me dá um exemplo de direção. Esquerda ou direita? Isso é sentido. Vocês viram, pessoal? Eu pedi direção. O Paulo já... esquerda, direita. Não, esquerda, direita é sentido. Norte, sul, leste, oeste, noroeste. Sentido. Então, o que é... Vá pela porta da direita. Sentido. Então, vamos ver. Vamos à nossa terceira folha. O que é direção e sentido? Direção, pessoal, nós podemos dizer que é a forma, né? O que é direção? Nós temos 3 direções. Ou a direção é horizontal, ou seja, o popular deitado, ou a direção é vertical, né, em pé, ou a direção é a união dessas duas,
Ou seja, ou a direção é diagonal, certo? Então, quando se pergunta, agora se eu te perguntar, Paulo, me dá um exemplo de direção. Agora tu vai saber. Ou é horizontal, ou é vertical, ou é diagonal. Tudo bem, Paulo? Tudo. Agora, o sentido que foi os exemplos que me deste. Sentido, podemos dizer que é o como é feito. Se a direção, consegue mostrar aqui? Se a direção é horizontal, aí sim, direita, esquerda. Isso é sentido. Ou fazendo um paralelo com a tua geografia. Leste, oeste. Então, leste, oeste são sentidos, não são direções. Se a direção é vertical, para cima e para baixo, fazendo um paralelo com a geografia, norte, sul. Certo, Paulo? Certo. Então, norte e sul são sentidos, não são direções. Diagonal. Bom, diagonal nós temos 4 sentidos. Superior esquerda ou ajuda, isso é... Na geografia seria noroeste. Isso, eu falo na física, tu fala na geografia. Sim. Tá? Então aqui, se a direção é diagonal, primeiro sentido, superior, esquerdo ou noroeste. Noroeste. Outro sentido, nós temos superior, direita. Ou na geografia, nordeste. Nordeste, muito bem. Temos inferior, esquerda. Sudoeste. Inferior, direita. Sudeste. Sudeste. Entenderam a diferença, pessoal? Direção, então, é a forma como é feita. É feito na horizontal, é feito na vertical ou é feito na diagonal. Agora, o sentido é o como. Né? Se eu estou na horizontal, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Ou, como diz o Paulo, ou vai leste, ou para oeste. Ou para oeste. Se a direção é vertical, o sentido é para cima, norte, para baixo, sul. Muito bem. Se a direção é diagonal, superior esquerda, noroeste, superior direita, nordeste, inferior esquerda, sudeste. Não é sudoeste? Sudoeste, perdão. Isso. De novo, então. Inferior esquerda. Sudoeste. Sudoeste. Inferior direita. Sudeste. Sudeste. Certo, pessoal? Então, tudo isso necessita... Tudo isso faz parte de uma grandeza vetorial. Voltando agora... aquilo que eu tinha pedido para o Paulo. Agora eu peço assim, Paulo, me caminha 50 metros na tua vertical, né? Na tua vertical, sentido norte. O que tu vai fazer? Vertical, eu vou virar de costas e vou sair aqui em direção a essa peça, onde está o cachorro no chão.
e vou andar 50 metros. Provavelmente eu vou entrar na casa do vizinho para completar os 50 metros. Isso, ou seja, o que que eu fiz agora? Eu disse, me anda 50 metros. Tudo bem, eu dei o valor, 50, dei a unidade, metros, dei a direção, vertical, e dei o sentido, norte. Ok, pessoal? Então, hoje nós vimos o que são. Hoje a aula foi, nós vimos o que são grandezas, né? Vimos o que são unidades, que são as 7 unidades fundamentais. Podemos dizer unidades oficiais, que são regidas pelo nosso USI. Nós vimos também a diferença entre direção e sentido. Promete agora, Paulo, não confundir mais? Se eu te pedir, me dá um exemplo de direção, Paulo. Tenho que ir no supermercado, tenho que sair a norte, na vertical e depois dobro à esquerda, ou mais precisamente vou dobrar a oeste. Oeste é o quê? Mas até eu sair no portão eu vou ter que fazer Oeste é? Sentido. Qual é a direção correspondente ao oeste? A do oeste, ela é horizontal. Isso, muito bem, pessoal. Então, dá trabalho fazer o papel dos alunos aqui. Então, pessoal, e filmar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muito prazerosa. Na próxima aula, já digo o assunto. Vamos trabalhar com vetores, que é algo que costuma incomodar bastante os alunos. Certo, meus amores? Beijos em todos vocês.